Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, as epístolas que Paulo escreveu para os coríntios, apesar delas consistirem de cartas específicas direcionadas para um público específico, que era aquela igreja determinada tratando de problemas específicos, é impressionante como os ensinos de Paulo nessas cartas se aplicam para a nossa igreja de hoje, para a nossa sociedade hoje. Isso porque o mundo dos coríntios, e quando eu digo mundo eu estou falando daquilo que está fora da igreja, o mundo dos coríntios apresentava muitas semelhanças com o mundo em que nós vivemos hoje, a nossa sociedade de hoje. É quase como se Paulo tivesse escrito para a nossa igreja. Queria falar um pouquinho sobre como era a igreja de Corinto, como era a realidade em Corinto. A cidade de Corinto, ela era a principal cidade da Grécia no primeiro século. Ela era a capital da província romana da Acaia. E ela era uma cidade muito importante na época, porque ela era um ponto estratégico de comércio. Praticamente todo o comércio que se fazia entre a Ásia e Roma tinha que passar pela cidade de Corinto. Eles passavam por lá porque ela era localizada num istmo muito pequeno, que tinha mais ou menos 50 quilômetros de extensão, e evitava que os barcos e os navios dessem grandes voltas ali pela costa da Grécia, onde havia muito perigo de naufrágio. Então eles preferiam desembarcar ali e transportar a mercadoria por 50 quilômetros de terra e embarcar de novo do outro lado para seguir viagem. Era muito mais seguro. E por causa disso, pela localização estratégica, essa foi uma cidade que cresceu muito em termos financeiros. Era uma cidade muito próspera do ponto de vista financeiro. E, além disso, por ser uma cidade portuária, ela era uma cidade extremamente imoral. Tá? Por ser uma cidade próspera, tinha também, logicamente, como todo lugar onde há prosperidade financeira, também desigualdade financeira. Tinha muitos ricos, muitos pobres. E uma coisa que acontecia muito naquela região era um desprezo que acontecia muito grande dos mais ricos para os mais pobres. E com relação à imoralidade, pelo fato de ser uma cidade portuária, claro, havia muita prostituição, e principalmente por causa da cultura grega. A região da Caia, a província da Caia, era na Grécia. E a cultura grega, ela tinha uma característica de ter uma liberdade, um liberalismo sexual muito grande. Então, o homossexualismo ele não era só praticado, mas ele era incentivado, a ponto até de alguns filósofos gregos chegarem até a mencionar que o homem que se apaixona por uma mulher é um homem fraco, que o homem tem que gostar de homem. Tinha um liberalismo sexual muito grande, e existia até a prática da prostituição cultural. Lá na cidade de Corinto tinha um templo da deusa Afrodite, que tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Elas ficavam à disposição dos fiéis que iam lá prestar culto à deusa Afrodite, e a maneira que eles prestavam culto era praticando o ato sexual. Eles iam lá praticar o ato sexual com aquelas prostitutas. Era assim que eles adoravam a deusa do amor. Então, era no meio dessa cultura aí que Paulo resolveu chegar lá e plantar uma igreja. Tá? Então, nessa carta, Paulo escreve a uma igreja jovem, né? Quando eu digo jovem, não em relação com a idade dos membros, mas em relação ao tempo de fundação da igreja, que tinha sido plantada num lugar extremamente corrupto. E por isso os seus membros, né, os membros da igreja, apresentavam muitos problemas de conduta, principalmente com relação à imoralidade. E assim como os coríntios,
Hoje nós vivemos numa sociedade que é próspera, nós não podemos negar que hoje a maioria de nós tem muito mais do que precisa para viver, nós somos prósperos, e é uma sociedade extremamente imoral. A nossa sociedade é imoral e muitas vezes a gente pode até não conseguir perceber de tanto que a gente está acostumado com essa imoralidade. E é disso que eu quero falar, porque o que Paulo falou nesse texto que a gente leu, Paulo está exortando os coríntios a se separarem do mundo, a se separarem para Deus, a se afastarem do pecado e daquelas práticas que eles estavam acostumados. Então, a nossa sociedade hoje apresenta muito das mesmas características. O liberalismo sexual, a gente não precisa nem comentar, a gente sabe como que é hoje em dia. Os jovens saem na rua, nunca viu na vida, olhou, sorriu, piscou, daqui a pouco está num motel. É desse jeito que funciona. E é natural, extremamente natural para eles. O homossexualismo ele é amplamente difundido no nosso meio, ele é até incentivado. Chega até absurdo, até todo mundo sabe, tem projeto de lei para começar a doutrinar nossas crianças dentro das escolas para dizer que isso é normal. E quem já chegou a ver o material que eles querem divulgar para as crianças vê o absurdo que é, porque eles não querem só dizer que é normal, eles incentivam as crianças na prática do homossexualismo. Existe uma pressão muito grande para que a liberdade de opção sexual do indivíduo seja aceita a qualquer custo, mesmo que essa opção seja a prática do pecado. Tá? E isso não em relação ao sexo só, mas em relação a tudo. Porque a nossa sociedade é uma sociedade antropocêntrica, da mesma forma que era a cultura grega, a cultura helenística, que era completamente antropocêntrica. O que é isso? O homem é o centro de tudo, o que importa é o homem. Então, o que importa é a busca do prazer. E se uma determinada prática não fere a de outro indivíduo, porque o outro indivíduo também tem que ser respeitado, porque ele é homem. Então, se uma determinada prática de uma pessoa não fere a prática de outra pessoa, não tem problema nenhum, pode fazer, porque pouco importa se ofende ou não ofende a Deus, porque o mundo trata as coisas de Deus simplesmente como se Deus não existisse. Tá? E a gente tem que estar com os olhos muito abertos para isso. Tá? Os jovens hoje, eles não são exortados à santificação, mas pelo contrário, eles são incentivados a uma prática sexual precoce. E as doenças sexualmente transmissíveis, não tem problema, a sociedade já ensinou como é que previne, incentiva. Não tem dinheiro, não tem problema, o governo distribui preservativo. E distribui preservativo em escola, distribui preservativo para adolescente. Tudo isso em nome do sexo seguro. Na verdade, não é sexo seguro, sexo seguro para adolescente. Não, chega disso. Sexo seguro para adolescente, isso é pecado, isso aí é celebrar um pecado sem consequência. Na verdade, a gente sabe que tem consequência toda essa prática, a gente sabe disso. Né? Quem tem coragem de deixar o controle remoto na mão do seu filho, para ele assistir o que quiser hoje na TV? Se alguém deixa, não devia. Eu não deixo. Eu não deixo e eu presto muita atenção no que meus filhos estão assistindo. Hoje você liga a TV num domingo à tarde, o que você vê? O que você vê na TV? Você vê mulheres praticamente sem roupa, se insinuando, diferente para as câmeras. Você vê homens e mulheres com roupa de banho, se esfregando dentro de uma banheira, disputando sabonete para ganhar pontos. Porque é o que o povo quer ver. O povo gosta disso. E é isso que está nesse mundo. É isso que está na nossa sociedade de hoje. E o nosso carnaval, precisa falar do nosso carnaval, que é celebrado com tanto orgulho dos brasileiros, né, o carnaval. Celebração da cultura brasileira. Na verdade, o que é isso, gente? Na ótica de Deus, isso não passa de uma desculpa esfarrapada com um nome de feriado para se praticar durante 4 dias a promiscuidade. É só isso. O carnaval é isso. Mas acontece que para quem está no mundo isso é supernatural. E a gente tem que se preservar disso, a gente tem que se distanciar disso. Porque se a gente deixar, o mundo contamina a gente. O índice de divórcios hoje é absurdo, o índice de divórcios no Brasil. Tá? Até mesmo dentro da igreja. E muito disso acontece porque ninguém mais tem compromisso com a aliança que foi feita com o cônjuge diante de Deus. Na verdade, ninguém tem compromisso mais com nada com relação às coisas de Deus. A pessoa está com problema no casamento, vai decidir se divorciar ou não, está preocupada se casou com comunhão, separação de bens, se isso vai implicar em custo financeiro, quanto vai custar a pensão da mulher, está preocupada com isso. Está preocupada com Deus. Está preocupado que ele firmou uma aliança na presença de Deus um dia no altar. E as famílias são destruídas porque ninguém mais respeita o que foi instituído por Deus. Irmãos, quem instituiu a família? Quem instituiu a família foi Deus. Foi Deus que criou a família. Lá em Gênesis,
Deus instituiu a família e orientou que a gente seguisse assim. E é impressionante, pode ser, não deve ser coincidência, mas a gente vê que tudo que Deus institui, o mundo faz força para destruir. É impressionante o tanto que a família hoje está sofrendo, o tanto que a família está sendo atacada pela sociedade, até em forma de projetos de leis. Existe uma forma do mundo lutar contra Deus, lutar contra a igreja e tentar destruir o núcleo principal da igreja. Porque o núcleo da igreja é a família. O núcleo da igreja é a família, que foi Deus que criou. Então, não se respeita mais uma aliança numa mão esquerda. É impressionante você ver as pessoas na rua, quem tem, dependendo de um determinado ambiente que você tem ou não hábito de frequentar, às vezes até sem maldade, mas por ter que estar inserido numa determinada situação, você pode observar que ninguém vai estar preocupado se a pessoa é casada ou não. Uma pessoa casada, ela é abordada, ela é assediada da mesma forma que uma pessoa solteira. Ninguém mais está preocupado com quem é casado, quem não é, se isso implica ou não em consequências. O que o mundo nos diz? Você está infeliz no seu casamento? Se divorcie. Simples, se divorcie. Busque simplesmente satisfazer os desejos do seu coração, porque isso é o que importa. No mundo, meus irmãos, não se fala nada em lutar pelo casamento, não se fala nada em lutar pela família, não se fala em se doar, não se fala em abrir mão de alguma coisa. Na verdade, não se incentiva ninguém a se esforçar para fazer o seu cônjuge feliz. Na verdade, o que se faz é questionar por que o seu cônjuge não te faz feliz. Até você chegar à conclusão de que você tem que se separar. Você não ouve dizer, e nem vai ouvir dizer no mundo de maneira jamais, que o marido deve amar sua esposa da mesma maneira que Cristo ama a igreja. E a gente sabe que Cristo ama a igreja com amor sacrificial, né? Com amor, ele entrega a vida. É essa maneira que Deus quer que o marido ame a esposa. Será que nós temos amado as nossas esposas dessa forma? É assim que Deus quer que nós amemos nossas esposas. A gente não ouve dizer no mundo que a esposa tem que respeitar o marido, mas o que se incentiva é uma competição entre os sexos. O que se incentiva, o que se prega no mundo é a destruição da imagem do homem. Na verdade, o pai de família hoje é pintado em comerciais, em filmes como um idiota. O pai de família é um idiota. E a imagem masculina, a imagem do pai de família hoje tem sido desconstruída e destruída. Tá? E o que tem acontecido é que os meninos crescem hoje sem conseguir se identificar com esse pai. E segundo muitos especialistas em psicologia, essa é a grande razão da quantidade de manifestação de homossexualidade hoje no nosso mundo. Os valores de Deus, meus irmãos, simplesmente não existem na sociedade. E tudo isso é colocado na conta da modernidade. E quando alguém fala para mim, isso me incomoda de uma forma. Não, é porque hoje o mundo é diferente, o mundo é mais moderno, é mais liberal. Isso é modernidade. É impressionante. Eu fico pensando como é que era o mundo na época dos meus avós. Na época dos meus avós haviam critérios de moral e a sociedade respeitava, coisa que se perdeu com o tempo. Mas eu pergunto para vocês, que tempo que é mais moderno? O tempo dos meus avós ou o tempo de Sodoma e Gomorra? Que tempo que é mais moderno? O tempo dos meus avós, que foi agora, outro dia, começo do século passado, foi agora. Tá? Ou os tempos de Corinto? O que é mais moderno? Então, irmãos, uma coisa é modernidade, outra coisa é moralidade. A gente não pode confundir as coisas. Eu consigo ver a modernidade no desenvolvimento, no avanço da tecnologia, mas eu nunca vou conseguir ver modernidade simplesmente na aceitação da imoralidade. São coisas diferentes. Uma coisa é modernidade, outra coisa é imoralidade. O culto a Mamon, isso aqui desde sempre, né? Mas na nossa sociedade persiste. Né? Quem tem interesse em ler a biografia de um homem que dedicou sua vida ao próximo, que dedicou a vida para pregar o Evangelho? Quem tem interesse de ler isso? Ninguém quer ler. Agora, imagina a biografia, nem precisa, vocês sabem, a biografia de um homem que saiu da pobreza e se tornou bilionário, essa biografia está na vitrine das livrarias. É porque é a que mais vende. E todo mundo quer comprar. E, na verdade, o povo compra porque
quer saber só da prosperidade financeira. Ninguém quer saber nem como esse homem atingiu essa riqueza. Nem questiona os meios, se foram impróprios ou não. Não questiona os valores desse homem, se são reprováveis ou não. O sucesso financeiro no nosso mundo, ele é exaltado sobre os palcos, enquanto a vitória sobre o pecado não tem vez nem como figurante. Ninguém quer saber disso, ninguém quer saber de vencer o pecado. Esse é o mundo em que a nossa igreja está plantada. Eu dei só uma passada geral para a gente entender a realidade do nosso mundo. E, em muitos aspectos, é a mesma realidade da igreja de Corinto. E da mesma maneira que no primeiro século Paulo exortou os coríntios a se separarem do mundo, ele nos exorta hoje também. Por que isso, irmãos? Porque a contaminação do povo de Deus com os valores do mundo traz consequências, e traz consequências desastrosas. Eu vou pedir licença para os irmãos agora para voltar lá atrás, agora no Antigo Testamento, lá em Êxodo. Eu vou ler para vocês aqui, quem quiser acompanhar, nós vamos ler Êxodo 23, 32 e 33. Tá? Deus diz: não farás aliança alguma com eles. Isso Deus está dizendo antes do povo entrar na terra de Canaã. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. E Deus avisa de novo. Quando eles estão próximos a entrar na terra, bem mais na frente, lá em Deuteronômio, Moisés vai entregar para o povo o livro de Deuteronômio. Deus diz lá, Deuteronômio 7,16: pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. E só para comprovar aqui que não foi por falta de aviso, vamos lá mais para frente, Josué 23, 11 a 13. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e a vós elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E o que o povo fez, irmãos? Se misturou com esse povo, desobedeceu a Deus, casou com as mulheres, com as filhas deles, e se misturou. Balaão, quem lembra dessa passagem, quando o rei dos Moabitas, Balaque, chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, Deus fez a parte dele. Porque Balaão subiu lá no monte e não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele abençoou o povo, porque ele temeu a Deus. Mas ele deu um conselho para Balaque. Ele falou: vai lá e manda suas filhas para o meio deles, que as suas filhas vão contaminá-los e eles vão pecar contra o Deus deles. E aí a proteção que está sobre eles vai se acabar. E foi exatamente o que aconteceu. Deus fez a parte dele, mas eles não fizeram, o povo não fez a parte dele, se misturou, desobedeceu, e o que aconteceu a gente já sabe. Isso trouxe consequências desastrosas para o povo de Israel. A consequência começou já no período de Juízes. Tá? O período de Juízes foi caracterizado por um período em que o povo se rebelava contra Deus, desobedecia a Deus, ia servir outros deuses, e o que acontecia? Sofria opressão dos povos vizinhos inimigos. Os povos vinham, invadiam, o que acontecia? O povo sofria, e aí sim, se arrependia e buscava a Deus. O que Deus fazia? Levantava um juiz, o juiz libertava o povo, e o povo vivia de novo um tempo de paz. O povo vivia um tempo de paz e se afastava de Deus. E esse ciclo se repetia. Durante o período de Juízes, esse ciclo se repetiu várias vezes, até que chegou no período da monarquia, quando o povo pediu a Samuel um rei. Então, o povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel, o rei deles era Deus, o líder era Deus, era um povo que vivia numa teocracia. E eles preferiram constituir uma monarquia, porque eles passaram a confiar mais num rei que iria constituir um exército do que em Deus. E o que aconteceu a partir daí? Veio, então, Deus falou com Samuel, falou: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim, faz o que o povo quer. Ele ungiu Saul. Depois de Saul veio Davi, vocês sabem, Salomão.
Já em Salomão, vocês imaginam, Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, porque a palavra de Deus diz que Deus daria a ele sabedoria como nunca nenhum homem teve antes, nenhum homem depois teria após ele. E Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, no final da vida dele, o que ele fez? Se prostrou para adorar os ídolos da terra de Canaã. Por quê? Porque ele se misturou, porque ele casou com mulheres que cultuavam outros ídolos. E ele deixou isso influenciar. Então, irmãos, se isso influenciou um homem tão sábio como Salomão, a gente não pode subestimar o poder da influência que o mundo tem sobre as nossas vidas. A gente precisa vigiar demais. Tá? E durante todo o período de reis, isso se perpetuou. No Reino do Norte, a gente sabe que não teve nenhum rei bom no Reino de Israel. Nenhum. Todos os reis se voltaram contra Deus. Todos os reis adoraram ídolos, levantaram altares a outros ídolos, incentivaram o povo a pecar contra Deus. E no Reino do Sul, houve alguns reinos bons, alguns reis bons, mas muito poucos. Tá? E se a gente levar em consideração que o período da conquista da terra de Canaã aconteceu mais ou menos em 1400 a.C., a gente vê que Deus teve paciência demais com esse povo. Para vir o julgamento de Deus e a queda do Reino do Norte demorou, em 722 a.C., demorou quase 700 anos. E para o Reino do Sul demorou um pouquinho mais de 800 anos. Mas o que aconteceu? Esse povo sofreu as consequências. A gente gosta muito de ler Deuteronômio 28 na parte que fala das bênçãos, né? Mas se você ler depois a parte das maldições, você vai ver que é muito terrível e o texto é muito mais extenso. E tudo que estava escrito ali foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo sofreu demais. Esse povo sofreu demais. Bom, será que era esse o plano de Deus para esse povo? Era esse o plano de Deus para Israel? Reis perversos, povo infiel, profetas perseguidos e mortos, o cativeiro. Bom, não era esse o plano de Deus para Israel, mas tudo isso aconteceu por causa de uma desobediência. E tudo isso sobreveio a Israel simplesmente pelo fato de Israel ter se misturado com o mundo, ter se misturado com aquele povo para adorar outros deuses. Porque o povo de Israel não se separou para Deus. E aí a gente pode observar a extensão do dano que foi. Bom, depois da volta do povo de Judá, depois do exílio, o povo começou a encarar isso com mais seriedade. Na verdade, Esdras, que foi um grande líder religioso, voltou e restaurou a comunhão do povo com Deus. Inclusive, já o povo voltando a pecar, voltando a se misturar com outros povos, com outras culturas, voltando a adorar ídolos. O que Esdras fez? Esdras desfez algumas famílias, expulsou algumas mulheres da terra de Israel, e a partir dali o povo começou a ser separado para Deus. Até que veio a época de Jesus, né? E quando Jesus veio, é impressionante, né? Jesus já teve que lidar com outro problema, que foi o problema da religiosidade, porque ele o povo de Israel naquele momento, ele já não se misturava mais com outros povos, não adorava outros ídolos, mas em compensação, os fariseus, tão separados a Deus, já se achavam santos demais, e a gente já sabe a história deles, né? Eles já confiavam na sua justiça própria para se acharem santos diante de Deus. A gente vê isso, irmãos, a gente vê como que é difícil para o homem agradar a Deus. Na verdade, é impossível para o homem agradar a Deus. E a gente vê nessas horas o quanto que a gente precisa desesperadamente da graça de Deus. A gente pode até pensar, nossa, mas como esse povo de Israel era ruim, né? Mas a gente não é melhor que eles, né? Se a gente estivesse lá, provavelmente teria feito o mesmo. Claro que teve alguns que não se curvaram a outros deuses, né? Mas, de qualquer forma, o povo, de maneira geral, fez isso, né? E a gente não pode julgá-los, né? Mas foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Ele enviou o Espírito Santo. E pela graça de Deus, hoje nós vivemos na nova aliança. E graças a Deus que o poder do Espírito Santo opera em nós hoje. Porque é pelo poder do Espírito Santo que a gente vai vencer o mundo, que a gente vai vencer o pecado. É pelo poder do Espírito Santo que a gente vai se separar para Deus, né? Mas será que esse exemplo tem importância, esse exemplo da história de Israel tem importância para nós que vivemos hoje na nova aliança? A nova aliança é diferente, não é? Bom, Paulo diz que tem importância sim, irmão. Se a gente voltar lá no texto que a gente começou a ver, que é, vamos lá, 2 Coríntios 6,14, né?
A gente vai ver lá no versículo 16 que Paulo está citando o Antigo Testamento, é por isso que eu fui lá. Olha o que Paulo fala aqui, ó. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos do Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele vai lá no Antigo Testamento, não tem, o versículo 16 não tem um texto específico, mas os outros sim. Mas, de qualquer forma, essa promessa é repetida algumas vezes em Êxodo, no livro de Jeremias. Bom, Paulo fala sobre as promessas que Deus repetiu várias vezes no Antigo Testamento. E ele mostra como, desde o início, o plano de Deus era que o seu povo fosse separado para ele. E hoje não é diferente. E é isso que ele está tentando ensinar para os coríntios lá. E é isso que a gente tem que tentar entender aqui hoje. Tá? Então, da mesma forma que a contaminação com o mundo causou ao reino de Israel, da mesma forma que ameaçava a integridade espiritual da igreja de Corinto, também hoje representa uma ameaça para a nossa igreja. Irmãos, hoje o mundo está infiltrado dentro da igreja e muitos já nem percebem. Tá? Irmãos, eu já tive até a oportunidade de presenciar. Hoje tem festa de crente que as músicas que tocam não tem nada a ver com Deus. Eu já fui em festa que eu fiquei assustado. Começou a tocar funk e os convidados, crentes, dançando na maior naturalidade, dançando funk. E a letra da música era pura pornografia. E ninguém ficava acanhado com isso não. O pessoal dançando lá, se insinuando e achando normal. Hoje, nessas festas, o povo bebe, até ficar bêbado, sai de lá embriagado. Tá? Irmãos, quantos dentro da igreja hoje trabalham visando lucro desonesto? A gente sabe que tem demais. Eu já ouvi um pastor dizer, isso aqui eu achei interessante, foi demais. O pastor falou o seguinte, que quando a pessoa diz que é crente, é aí que ele desconfia. É engraçado, né? A gente às vezes não fala, né? A pessoa quando chega e já apresenta a credencial de crente, às vezes é porque já está querendo vestir o disfarce ali, né? Então ele diz que quando a pessoa diz logo no começo da conversa que é crente, é aí que ele desconfia mesmo. Tá? Então, irmãos, a gente precisa entender que nós não pertencemos a esse mundo. A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos. Aleluia! E nós temos que viver essa realidade. Nós temos que viver a realidade de não pertencer a esse mundo. Nós temos que deixar isso entrar no nosso entendimento e nos transformar. Porque parece fácil entender isso agora, quando a gente está sentado aqui ouvindo isso. Mas depois, outro dia, quando a gente sair de casa para trabalhar, a gente vai estar em meio ao mundo. E a gente já está tão acostumado com algumas práticas que a gente não percebe o que a gente está fazendo. E muita gente dentro da igreja está vivendo assim. E aí, nessa hora, é difícil de não aceitar os padrões de Deus. A gente precisa entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Não vos conformeis com esse mundo, para que nós não tomemos a forma desse mundo, para que nós não aceitemos esse mundo. Nós temos que nos conformar aos padrões de Deus, temos que tomar a forma dos padrões de Deus, da palavra de Deus, não aos padrões desse mundo. Tá? E assim, o que ele mostra aqui também é que assim como o povo de Israel dependia de obediência e de separação a Deus para desfrutar da terra prometida, que isso foi muito bem ilustrado durante todo o período de Juízes, que era isso que acontecia de forma cíclica, assim também a igreja precisa se afastar do pecado, se separar para Deus, se recusando a aceitar os padrões do mundo, se quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, e no texto que a gente leu, Paulo também diz assim, que nós precisamos nos separar, porque aí Deus nos receberá como filhos. É nessa hora que Deus vai nos receber como filhos, que Ele será para nós Pai e nós seremos filhos para Ele.
a partir do momento que nós nos separarmos. Então, eu preciso conhecer os caminhos do Senhor. Mas como andar nos caminhos do Senhor se eu não conheço? Irmãos, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Se eu quiser me separar do mundo, o caminho é esse. Eu tenho que meditar na palavra. Irmãos, a gente medita em tanta coisa durante o dia. Tem gente que acha muito difícil meditar na palavra. Mas é tão simples. A gente medita naquele assunto com que a gente se importa. Se a gente começar a ler mais a palavra de Deus, a gente vai meditar mais na palavra de Deus. Em vez de ficar pensando, poxa, por que aquele jogador perdeu aquele pênalti se não tivesse perdido? Às vezes você está dentro do carro e está pensando nisso, porque isso que é importante para você. Se a palavra de Deus não é importante para você, se você gastar mais tempo lendo a palavra de Deus, você vai se ver meditando na palavra de Deus. Você vai se ver, você vai perceber Deus falando com você mais. E é aí que você vai começar a ter entendimento. É aí que a ação de Deus vai começar a acontecer na sua vida. É aí que você vai começar a conseguir se afastar do mundo. Eu preciso me sondar. Eu preciso encontrar em mim o que há dentro de mim ainda que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que encontrar o que sobrou do mundo dentro de mim, desde o momento da minha conversão. Porque o processo de santificação na minha vida não está completo. Irmãos, o processo de santificação na nossa vida nunca vai estar completo. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, sempre vai ter alguma coisa para mudar. E a gente tem que buscar isso, tem que conhecer isso. Eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo agir na minha vida. Eu tenho que deixar que Ele me convença do pecado. Eu tenho que pedir que Ele me revele o que está oculto ainda dentro de mim. Porque, na verdade, meus irmãos, eu ainda estou anestesiado por viver em meio a uma sociedade tão corrupta. A gente está anestesiado por viver em meio a uma sociedade onde abunda tanto o pecado. A gente nem percebe mais. A gente acaba deixando isso contaminar a gente. E essa anestesia que o mundo causa na gente acaba não deixando a gente perceber o pecado que ainda há na gente. E a gente tem que começar a encontrar isso para poder mudar. Eu lembro que há alguns anos atrás, logo que eu resolvi entregar minha vida para Jesus, eu tive uma mudança muito grande. Naquele momento, eu lembro daquela época, eu me via lá e eu me achava tão bom naquela época, eu me achava tão santo. Mas é impressionante quanta coisa o Espírito Santo ainda foi trabalhando de lá até hoje. E hoje eu olho para trás e falo, gente, eu me achava bom, eu me achava santo, gente, mas tinha coisa demais de errado ainda em mim. E com isso eu consigo ver que daqui para frente, no momento de hoje, lá na frente eu vou ver, gente, eu me achava bom naquela época, mas tinha coisa ruim demais. Então se a gente der lugar para o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar na gente, ele vai fazer a obra dele, nós vamos crescer em santificação, nós vamos crescer na presença de Deus. A gente tem que deixar ele trabalhar. Mas o que acontece é que quando a gente muda um pouco, o mundo ele está tão mergulhado no pecado que quando a gente melhora um pouco, a gente começa a se achar bom demais. A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que olhar para Deus, tentar olhar a santidade dele, é aí que a gente vai começar a enxergar a lama onde a gente vive, né? Graças a Deus que hoje a gente é liberto, né? Acho que eu estou exagerando um pouquinho, mas é que eu estou tentando exortar os irmãos a uma separação maior, a uma busca maior por santificação. Glória a Deus. Tá? Bom, eu preciso compreender, então, quais são os padrões de Deus, tá? E, por mais loucos que possam parecer, são os padrões de Deus que estão certos. E a palavra de Deus diz, né, que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, né? Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo hoje jovens que cresceram numa família cristã, que cresceram dentro da igreja, jovens que cresceram até com dons espirituais, eu já vi manifestação de dons espirituais, e esses jovens, eu vejo eles desistirem de encontrar uma moça virgem para casar, porque a desculpa deles é assim, se eu for procurar uma mulher virgem, aí o universo vai restringir demais, então fica muito mais difícil de eu encontrar alguém que vai combinar comigo. Então já desistiram, já perderam a fé. E por que perderam a fé? Como é que pode um jovem que cresceu dentro da igreja, que cresceu numa família cristã, que viu muitos milagres, presenciou o poder de Deus,
Como é que pode desistir disso? Como é que pode perder a fé dessa forma? Só tem um jeito para isso acontecer. É deixar o mundo entrar nele. É deixar a contaminação do mundo, os valores do mundo entrarem nele. É isso que acontece. Com relação à loucura, mas quando eu era jovem, antes de entregar minha vida para Jesus, eu tinha um colega que ele era evangélico. E um dia eu fiquei sabendo que ele era virgem e que ele tinha decidido casar virgem. Irmãos, eu vou falar, eu fiquei chocado. Mas, literalmente, eu fiquei chocado. Eu não achava que existia gente assim. Sabe o que eu pensei dele? Louco. Louco. É o que o mundo pensa da gente. Achei que ele era louco. Se guardar para casar, para quê? Né? Naquele momento, então, eu não entendia das implicações espirituais que existem na promiscuidade, praticar o sexo fora do casamento. E mais do que isso, eu não entendia como é que ele podia ter essa atitude simplesmente porque essa prática era pecado e que o que ele queria fazer era a vontade de Deus. Isso não entrava na minha cabeça. Tá? Então, irmãos, eu não sabia o que era o prazer de agradar a Deus. Então, é assim que o mundo vive, é assim que o mundo vê a igreja. Tá? Se você se deixar contaminar pelo mundo e pelos padrões do mundo, os padrões de Deus vão começar a parecer loucura para você. É isso que acontece quando a gente está no mundo. Né? E é dessa forma que a gente deixa que o mundo nos molde. Né? Exatamente de forma contrária à palavra de Paulo, a palavra que Paulo nos diz para não nos conformar com esse mundo. A gente permite que o mundo nos molde. E nós mesmos permitimos, então, que a perfeita imagem de Deus seja distorcida. Irmãos, se nós não nos separarmos, nós vamos nos contaminar. Muitas vezes a própria igreja se envergonha do Evangelho. Parece brincadeira, mas isso acontece demais e a gente nem percebe. A gente não percebe, às vezes, que dentro da igreja a gente tem um linguajar e quando a gente está no mundo a gente tem outro. A forma de cumprimentar aqui dentro é a forma de cumprimentar lá fora é outra. O comportamento aqui dentro é o comportamento lá fora é outro. Por que é outro? Irmão, eu no início comecei a passar esse correio, meus irmãos do Decathlon, que tem um barzinho frente de casa da minha mãe. Aí eu saí com a Bíblia na assim, ô irmão, aí ora pra mim lá, pastor, eu faço errado, então tá bom. Aí ficar com vergonha, mas Amém, tá certo. Tá certo, porque a gente tem que ser luz do mundo, né? A gente tem que testemunhar. E uma hora isso vai, de alguma forma, influenciar quem vê. Né? Então, deixa que falem o que quiserem. Então, a forma de falar, às vezes, dentro da igreja é uma e lá fora é outra. Né? Então, imagina uma determinada situação, chega uma pessoa e faz uma proposta uma proposta desonesta para você. Não, vamos fazer assim porque eu ganho aqui, você ganha ali, mas é um negócio desonesto. Muitas vezes você fala não, porque é pecado. Mas quem fala não, isso é pecado. Às vezes você fica com vergonha de falar, não, você não faz. Mas você não fala, não, eu não vou fazer porque isso é pecado, isso vai ofender o meu Deus. E eu acho que você não devia fazer também, não. Eu acho que você nem devia propor isso para outra pessoa, porque você vai pecar e está propondo para que ela peque com você. A gente faz isso? Devia, porque foi o que o pastor falou agora. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser luz do mundo por omissão. Isso é pecado. Isso é se envergonhar do Evangelho. Está vendo como tem muita coisa no mundo que molda a gente, que muda o nosso comportamento e a gente nem percebe o que está acontecendo? Então, deixa que te chamem de louco. O que tem? Qual que é o problema? Você sabe que loucos são eles. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso, né? Então, irmão, uma coisa que eu queria comentar também sobre a igreja de Corinto, que apesar dela ser a mais problemática das igrejas que Paulo tinha plantado, pelo menos em termos da imoralidade, ela tinha uma abundância de manifestações de dons espirituais. E no meio daqueles dons espirituais acontecendo tudo, estava misturado pecado no meio. Então, o que eu queria falar com relação a isso é o seguinte, que mesmo de certa forma, os coríntios tinham saído do mundo, mas o mundo não tinha saído ainda totalmente deles. Tá? E por isso que continua sendo preciso vigiar. Que não é porque você é batizado no Espírito Santo, não é porque você tem dons espirituais que você está isento da possibilidade de pecar. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque às vezes a gente cresce espiritualmente, a gente começa a achar que a gente já está em outro nível, a gente começa a achar que a gente não cai.
A palavra de Deus diz, aquele que tem que estar em pé, cuidado para que não caia. Né? E na verdade, nessa hora que você deve vigiar mais ainda, porque é aí que o inimigo vai trabalhar com muito mais afinco para fazer você cair. Né? Se você está crescendo espiritualmente, se está crescendo na obra de Deus, é aí que ele vai querer te derrubar. Tá? Ele está muito mais preocupado com você que com os outros que ele já tem sob o domínio dele. Né? Irmãos, então, o que fazer? O que a gente tem que fazer? É simples, essa resposta todo cristão sabe. Vigiar e orar. Né? Mas orar certo. Orar como? Como que a gente deve orar? A gente deve pedir o poder do Espírito Santo. E que poder é esse? O poder para vencer o pecado. O poder para se separar do mundo. Tá? Porque diferente daquele povo que vivia na velha aliança, hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes é descrito como Consolador. E essa palavra grega, que muitas vezes é traduzida como Consolador, é a palavra Paracletos. Ela também tem o sentido de ajudador, de encorajador, daquele que vem em auxílio. Então, esse é o Espírito Santo. Ele vem nos ajudar aqui. Ele vem nos ajudar a ter uma vida cristã vitoriosa. Ele vem nos ajudar a vencer o pecado. Ele vem nos trazer comunhão com o Pai. É isso que o Espírito Santo faz. E é só assim que a gente consegue se separar do mundo. Tá? Então, basta pedir e pedir com insistência. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, não tem erro. Você tem que buscar e tem que buscar com insistência. Mas Deus vai dar. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao Espírito Santo. Tá? Irmãos, só uma mensagem que eu queria deixar é, quando eu digo separação, quando a palavra de Deus nos diz para que nós nos separemos do mundo, na verdade não é para que a gente saia de dentro do mundo e não se relacione com as pessoas do mundo. Porque isso chegou a ser interpretado um dia assim, na época dos monges, por exemplo. Os monges até hoje têm, eles acham que assim, o mundo é tão corrupto que eles querem sair do mundo, mas o papel da igreja não é esse. A igreja tem que estar no mundo. A gente tem que estar no mundo, mas sem deixar o mundo entrar na gente. A gente tem que ser luz para o mundo. Porque se a gente sair, como que a gente vai ter o papel de ser sal da terra e luz do mundo? Né? Esse é o papel da igreja. Então, temos que nos separar espiritualmente, né? Mas temos também que refletir a imagem de Deus. Né? Porque no momento em que a gente dá um testemunho, às vezes a pessoa pode nos julgar, pode chamar de louco, mas aquele testemunho que a gente não deixou de dar, que a gente fez questão de mostrar quem a gente era, que a gente fez questão de mostrar Deus em nós, Cristo vivendo em nós, aquilo pode mudar a vida da pessoa um dia. Ela pode um dia passar por uma situação, isso pode fazer diferença na conversão dela. E se a igreja for mais assim, a gente consegue alcançar mais vidas, porque o nosso testemunho, na verdade, está no nosso viver, está no nosso comportamento. Tá bom, irmãos? Essa era a palavra que eu queria deixar para os irmãos e eu agradeço a oportunidade. Obrigado.